Dá um like! Todo sake wa Fala galera, bem-vindo ao canal do Matemático Preguiçoso e finalizando a prova. Tô atrasado, era pra ter mandado o vídeo sexta-feira, mas como o nome do canal diz, matemática é preguiçoso, né? Então já sabe como é que é. Eu acabo esquecendo de fazer as coisas. Esquecendo não, deixo pra depois e enrolo. Mas vamos lá, só faltam 3 questõezinhas. Hoje vai ser mais curto, graças a Deus, tá? É o seguinte. Questão 18. Dentre os membros de uma equipe de 11 bombeiros, será formada uma comissão para tratar de assuntos administrativos, a qual será formada por um presidente, um vice-presidente, um secretário e um tesoureiro. 4 pessoas, né? A quantidade de comissões que podem ser formadas nessas condições corresponde a... Bom, é o seguinte, esse é um tipo de questão da qual você tem um grupo de pessoas grande e desse grupo você quer selecionar um grupo menor. De quantas formas você consegue fazer isso? Bom, se você precisa de um grupo maior e tirar um grupo menor, você tem duas possíveis soluções aqui. Você tem combinação ou arranjo. Qual é a diferença de combinação para arranjo? A combinação, combinação simples, né? Você precisa que as coisas não tenham ordem. Então, tipo assim, você vai formar uma comissão, mas não é necessariamente que, por exemplo, você precisa de um cara que é para presidente, um cara que é para vice-presidente, um cara que é secretário e um cara que é tesoureiro. Você simplesmente quer num grupo de 11 pessoas, catar 4, por exemplo, aleatoriamente. Já o arranjo, você tem uma ordem. As pessoas que saem naquele grupo, eles vão ter cargos, eles vão ter ordens diferentes. Então esse é o caso de arranjo, tá? Você pode usar a fórmula de arranjo, mas quando é arranjo eu não aconselho fazer isso. É só você pensar o seguinte, você tem 11 pessoas e você quer escolher um presidente e um vice-presidente e um secretário e um tesoureiro. Esse E na matemática, no princípio da contagem, ele vira o vezes. Então isso aqui na verdade vai ser vezes, ó. E aí você vai pensar o seguinte, dos 11 bombeiros que estão lá, qualquer um deles pode ser escolhido primeiro para ser o presidente. Então eu tenho 11 opções. Aí eu escolhi o primeiro cara para ser o presidente. Não tenho mais 11 pessoas para escolher, porque o cara que é presidente ele não vai ser vice-presidente, ele só pode ser presidente. Então eu vou ter 10, diminui um. Aí vai ser o vice-presidente. Depois vai diminuir um de novo. E aí vai ser o secretário, eu vou ter 9 opções. E por último, para escolher o tesoureiro, eu vou ter 8 opções, porque os anteriores já têm cargo, né? Então agora é só fazer essa multiplicação aqui. 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8. Isso aqui vai dar 110. 110 vezes 9, 990 vezes 8. Isso aqui vai dar 0. 79 vezes 8 vezes 9, 72, sobe 7. 8 vezes 9, 72, com as 7, 79 e 7.920 comissões, tá? Comissões possíveis. Tá aí. Letra A. Vamos para a próxima. Show. Essa questão aqui, cara, ela é maneira, ó. Ela é uma questão de função de segundo grau. E ela tá dizendo o seguinte pra gente. Suponha que a temperatura T de um corpo submetido a um calor varia em função do tempo x transcorrido desde o início de uma experimentação, de acordo com a função quadrática. Aí está lá a função t de x igual a menos 2x ao quadrado mais 60x mais 10, certo? Onde t é expressa em graus Celsius e x em minutos. A máxima temperatura atingida pelo corpo em graus Celsius corresponde ao número, e aí é o seguinte, traduzindo aqui, o que ele quer na questão, ele quer a máxima temperatura. O que significa a máxima temperatura? O que acontece? Um gráfico de equação do segundo grau, de função do segundo grau, ele pode ser uma parábola de duas maneiras, tá? Ele pode ser uma parábola com a concavidade voltada para cima, ou seja, parece um peito caído, né? Ou com a concavidade voltada para baixo, tá? Então pode ser com a boca voltada para cima ou com a boca voltada para baixo. Nesse caso, qual que vai ser cada uma? Nesse caso vai ser com a boca voltada para baixo. Por quê? Porque o cara que está do lado do x quadrado, que é o que a gente chama de A, ele é menor do que zero.
Toda vez que for desse jeito, a função ela vai ser com a boca voltada para baixo. Ela vai ser um negócio mais ou menos assim. Não necessariamente passando pelo zero ali, mas ela vai ser um negócio assim, ó. Tá? Mais ou menos assim. E aí o que, que acontece? Quando ele pergunta a máxima temperatura, ele quer saber isso aqui, ó. Pela descrição da questão, a gente sabe que o eixo Y é a temperatura e o eixo X é o tempo. O T grande é de temperatura, né? T grande aqui é de temperatura, graus Celsius, se eu não me engano. É isso mesmo? Graus Celsius. E o X aqui é o Tzinho, que é o nosso minuto, é o nosso tempo. Aí é o seguinte, ele quer saber exatamente esse carinha aqui, ó, a temperatura. Aí você pode pensar, a máxima temperatura atingida pelo corpo, se ele quer saber a máxima temperatura, a temperatura é Y. Então ele quer saber justamente esse Y aqui. E esse Y é o que a gente chama de Y do vértice. O que é o vértice? O vértice é esse ponto de inflexão da parábola. É quando ela está subindo, 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 chega no ponto mais alto, depois começa a descer. Tá? Você tem um X do vértice e um Y do vértice. Você não vai precisar calcular o X do vértice, vai calcular só o Y do vértice. E aí tem uma formulazinha, tá? Para calcular esse Y do vértice. Y do vértice é igual a menos delta sobre 4A. 4 vezes A. Então aqui, ó, a gente vai ter que calcular o nosso delta. Esse cara é o nosso A, esse cara é o nosso B e esse cara é o nosso C. E isso aqui vai ficar como? B ao quadrado, pela fórmula do delta, né? Menos 4 vezes A, menos 2, vezes C, que é o 10. Né? Deixa eu colocar a fórmula aqui. B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Fórmula de Bhaskara, que todo mundo chama de Bhaskara, mas que não é de Bhaskara, né? Aí, beleza. Vai ficar o que isso aqui? 60 ao quadrado é 60 vezes 60. Vai dar 3600. Menos vezes menos vai dar mais. 4 vezes 2, 8 vezes 10 vai dar 80. E é isso aqui, vai ficar 3.680. Será que isso tem raiz, velho? Vamos ver. Ah, nem precisa calcular raiz, né? Porque eu não estou calculando x1, x2. Então, olha só. O nosso y do vértice, que é menos delta sobre 4a, vai ficar o quê? Menos 3.680 dividido por 4 vezes menos 2. E aí isso aqui vai ficar 3.680 negativo, meu Deus, dividido por menos 8. Então isso aqui vai ficar nosso y do vértice, menos com menos vai dar mais, 36 dividido por 8 vai dar 4, 4 vezes 8, 32, 33, 34, 35, 36, sobra 4. Baixou 8, 48 dividido por 8 vai dar 6, sobra 0, baixo 0. Tá aí, 460 minutos. Até máximo, perdão, graus Celsius, né? Minuto louco. Graus Celsius. Tá aí, ó. Letra C. Próxima questão. Bom, vamos lá. Uma mangueira de incêndio possui 25 metros de comprimento e o diâmetro de sua secção transversal mede 64 milímetros. Desconsiderando-se qualquer alteração ou dilatação da mangueira sobre a pressão da água, valendo-se da aproximação de π igual a 3,1 e sabendo-se que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, o volume da água comportado no interior desta mangueira em litros corresponde a aproximadamente... Bom, vamos lá. Uma mangueira, normalmente ela tem o formato cilíndrico, né? Então vamos tentar representar ela por um cilindro aqui, rapidinho, para ficar mais fácil de eu explicar essa questão. Então vamos supor que essa aqui seja a mangueira, tá? Eu sei que a mangueira é maior, mas vamos supor que ela seja desse jeito aqui para a gente poder pensar. Aí é o seguinte, primeira coisa que ele falou pra gente, que a mangueira tem um comprimento de 25 metros de comprimento. É como se fosse a altura do cilindro, tá? 25 metros de comprimento. Depois que ele falou pra gente que o diâmetro de sua seção transversal... O que é o diâmetro da sua seção transversal? Seção transversal é o seguinte, se você fosse fazer um corte na mangueira, em qualquer lugar, no meio, desde que seja paralelo à base, né? O que acontece? Esse corte ia ser igualzinho à base da mangueira, né? Que é a boca da mangueira. Essa seção transversal aqui, a gente chama isso de seção transversal. Aí o que acontece? Ele falou pra gente que o diâmetro dela é 64 milímetros, né? Então, essa grossurinha aqui, ó, é 64 milímetros. E aí já tem um problema, né? Porque uma parada tá em milímetros, a outra tá em metro, e aí começa a gerar problemas aqui. E aí, o que mais que ele falou pra gente? Depois a gente vai passar pelas unidades aqui. O que mais que ele falou pra gente? Falou que a gente tem que desconsiderar a dilatação da mangueira. Então, por exemplo, quando passa água ali, a água passa pelo diâmetro da mangueira e não expande a borracha da mangueira, né?
por exemplo, o material da mangueira não se expande, é isso que ele pediu para desconsiderar. Na verdade, ele se expande, ele pediu para desconsiderar, né? E falou que o π, a gente usar uma aproximação para π igual a 3,1. 3,1. E sabendo-se que também que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, tá? Bom, ele falou isso aqui, mas você não precisa passar as coisas para decímetro, tá? Você pode passar as coisas para metro para poder fazer. Eu vou passar para decímetro, acho que vai ficar melhor. Aqui a gente já mata a resposta direto. Aí ele falou o seguinte: o volume de água em litros corresponde a... Ele quer saber é volume. Bom, volume num cilindro, volume é igual a πr ao quadrado vezes h, que é a área da base vezes a altura. Certo? Volume é sempre a área da base vezes a altura, né? De maneira geral. É sempre a área da base vezes a altura. Como a base da mangueira, que é a boca da mangueira, é o círculo, né? O cilindro é o círculo, a gente pega πr ao quadrado, que é a área do círculo. E aí, só colocar as informações, né? O π é 3,1, o r é o raio da base. Se o diâmetro é 64, significa que o raio é 32. Só que tem um problema. Esse cara está em milímetro. O que eu vou fazer? Tem que lembrar de uma coisinha aqui, ó, que é a tabela do metro de conversão, tá? Então, eu tenho metro, decímetro, eu tenho centímetro, eu tenho milímetro. Eu tenho milímetro. Eu tenho que lembrar o seguinte, que para a direita, a gente multiplica por 10 cada quadradinho desse aqui. Certo? E para a esquerda, voltando, a gente divide por 10 cada quadradinho desse aqui. Então, o que, que acontece? Se vocês observarem bem, daqui para cá, se eu quiser ir direto, não vou dividir por 20, tá? Não vou somar, eu vou fazer 10 vezes 10, vou dividir por 100. Então, é o seguinte, o que, que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse 32 e eu vou dividir ele por 100. E aí ele vai ficar 0,32. Olha que bonito. E esse malandro aqui, que é o 25 metros, eu vou pegar ele e vou multiplicar por 10. Ele vai ficar 250 decímetros. Então aqui fica 0,32 decímetros e lá em cima vai ficar 250 decímetros. E aí vamos lá. Colocando as informações agora, vai ficar 0,32. Opa! Vou colocar as cores que estão ali embaixo. 0,32 decímetros ao quadrado. E aqui fica vezes a altura, que é 250 decímetros. E aí fazer continha, tá? Eu vou dessa questão aqui, essas continhas com vírgula, velho. Bom, 0,32 ao quadrado. Eu sei que 32 vezes 32 dá 1024. Só que como é ao quadrado, eu posso pensar assim, ó. 32 sobre 100. 0,32 eu posso pensar como 32 sobre 100, que é 32 centésimos, né? E aí, como ele é ao quadrado, fica 32 sobre 100 vezes 32 vezes 100. 32 vezes 32 eu tenho de cabeça esse, dá 1024. E aqui vai dar 100 vezes 100 vai dar 10.000. E aí eu tenho 1024 dividido para 10.000 dá 0,0. Peraí. 0, deixa eu só colocar aqui. 1, 2, 3, 4. É isso mesmo, 0,1024. Aí vezes 0,1024. Meu Deus do céu, que continha. Continha, filha da mãe, cara. Continha maldita. Fazendo essa multiplicação aqui, 3,1 vezes 0,1024 vezes 250 vai ficar 79,36 decímetros cúbicos, certo? Só que aí ele falou que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Eu até esqueci de colocar aqui, né? O 3 aqui em cima. Então, é só você mudar aqui a unidade. Fica 79,36 litros. E aí a gente vai ver qual que é mais próximo. Se a gente for arredondar, só que vai ficar 79,4 para ficar mais arredondado, como ele disse aproximadamente, né? Então a resposta certa é a letra D. Então valeu, galera. Não esquece de se inscrever, deixar o like ali, o comentário, se você quiser alguma aula específica, alguma prova específica que você quer que eu faça, né? Posso tentar fazer aí. Tamo junto, valeu!